No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez o UFC Noche. Na luta principal, Diego Lopes enfrenta Jean Silva. Para mim, uma das melhores lutas do ano, pelo menos no papel, e espero que assim seja. Nesse vídeo eu vou trazer o card completo, todas as cotações da Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. Aliás, se você não tem sua conta lá e quiser criar, o link tá aqui no comentário fixado, é só você abrir sua conta. E também vou dar palpite, né? Vou dar minha opinião, enfim, aquele vídeo bem completo que vocês já sabem. E antes de começar, queria avisar também você que quer fazer uma renda extra, dessa vez com a ajuda de inteligência artificial, né? Se você tem produtos ali e quer uma ajuda para vender, né? É uma IA integrada com o WhatsApp, então você pode ali fazer todo o prompt, programar tudinho para ela trabalhar para você, fazer venda ali 24 horas. E se você não tem nenhum produto, também não tem problema, porque se você assina a plataforma, você também tem acesso a uma vitrine de produtos virais, tá? Que você pode também vender. Então, também é uma outra possibilidade, um outro caminho, né? E além de tudo isso, ainda assinando a plataforma, você também tem diversos conteúdos ali de tráfego pago, enfim, tem bastante coisa, vale muito a pena. Se você quiser dar uma olhada para entender melhor e tudo, o link também tá no mesmo comentário fixado, tá? Então, aviso os dados, vamos aqui ao horário, tá? Porque não é o padrão. O card preliminar começa às 4 da tarde e o principal começa às 7 da noite, tudo horário de Brasília, né? É bom enfatizar porque o horário padrão geralmente é o preliminar começar às 19 horas, né? Às 7 da noite. Então, se você ligar ali para assistir no horário padrão do principal, já acabou o evento, tá? Então, fica atento. 4 da tarde, horário previsto do preliminar, e 7 da noite, o previsto do principal. Primeira luta da noite, meio médio, temos o Rodrigo Cezinando, brasileiro, enfrentando o Danil Donchenko, final do TUF. A luta, né, era para ter acontecido, mudou de card, blá, blá, blá. Já tinha falado dessa luta, né? E o Danil é favorito com 67%. Ele paga lá no stake em 44 e o Rodrigo 2,80. Aqui, eu gosto muito dos dois, tá? Eu assisti todos os episódios do TUF, as lutas, gostei bastante dos dois, talvez os dois que eu mais gostei, né? E eles estão na final. O brasileiro realmente é muito bom, mas eu concordo que ele é azarão, tá? O Danil é muito bom na trocação, tá? Ele é muito bom, muito explosivo, nocauteador, é um cara que luta com vontade, com sangue no olho, então assim, é um cara que vale a pena assistir. Tá? Aqui eu vou torcer pro Rodrigo, né? Porque também gostei muito dele e é brasileiro também, então eu vou torcer, mas é realmente complicado. Na minha opinião, para ele vencer, ele vai ter que lutar realmente MMA, né? Vai ter que, na minha opinião, também usar um pouco mais de grappling, mas não dá para ir seco nisso. Ele vai ter que passar um pouco pela barreira ali da trocação, porque se ele vai seco na queda e tal, fica muito previsível, então o Donchenko pode capitalizar. Então, assim, é uma batalha bem complicada aí, mas o Rodrigo tem as suas chances, porém, né, separando aqui a torcida, o coração, eu acho que o mais provável é o Danil Donchenko vencer e provavelmente por nocaute, tá? Espero muito estar errado. Depois, na próxima peso galo, temos Alice Pereira contra Montserrat Randon, e a Alice Pereira favorita, 66%. Ela paga 1,58 e a Montserrat 2,38, né? Essas lutas que vocês não querem saber, vocês sabem que eu já pulo para a próxima. Peso mosca, Alden Coria enfrenta Alessandro Costa. Alessandro Costa favorito, 76%, paga 1,22, Alden Coria 4,40. Na próxima peso médio, Cedric Dumas enfrenta o Zachary Reese e o favorito é o Zachary Reese com 71%. Ele paga 1,36 lá na stake, o Cedric Dumas 3,15. Também não tem muito o que falar não, tá? Vou falar das melhores, né? Depois, peso mosca, Jesus Aguilar enfrenta Luiz Guruli, e o Luiz Guruli é favorito com 65%. Na stake ele paga em 44, Jesus Aguilar 2,80. Beleza, também whatever. Depois, peso palha, temos Amanda Lemos, quarta do ranking, enfrentando Tatiana Soares, segunda do ranking. Não faço ideia porque essa luta tá no preliminar, tá? Pra mim, no mínimo, deveria abrir o card principal ou fazer parte ali por conta da posição no ranking. E são duas atletas de qualidade também, né? Não só posição no ranking. Mas enfim, né? Sei lá, porque tá aí, às vezes muda também, sei lá. Mas a favorita é a Tatiana Soares com 78%. Ela paga 1,23 e a Amanda Lemos 4,30. Aqui eu concordo com as bolsas de novo, né? Apesar de torcer para Amanda, eu acho que a Tatiana faz sentido ser favorita. 78%. Talvez eu ajustasse ali para 70, vai, né? Tá quase 80, eu acho que é muito, né? Acho que uns 70 já tá de bom tamanho, né? Acho que meu limite seria 70%. Mas realmente não tem como, na minha interpretação, não enxergar a Tatiana Soares favorita. Não quer dizer que vai vencer, né? Mas é só uma possibilidade. Mas realmente uma luta complicada, né? Muito boa de wrestling, faz bem esse jogo agarrado, essa pressão, excelente ali jiu-jitsu e tal, enfim.
não é todo mundo que vai fazer o que a Weili Zhang fez, né, de conseguir parar e vencer bem a luta. Então, claro, depende da cabeça dela, né, de como ela volta, depende se a luta não vai cair, porque também, Jesus amado, né, é uma menina complicada aí. Mas, no geral, né, em temperatura e pressão, né, normalzinha ali, padrão, eu acho que a Amanda, infelizmente, não vence. Na próxima luta, peso leve, Cláudio Puelles enfrenta o Joaquim Silva, e o favorito é o Cláudio Puelles com 57%. Ele paga 1,86 e o Joaquim Silva 1,94. Luta extremamente equilibrada nas bolsas, e eu concordo, realmente é uma luta parelha, pelo menos no papel. E vamos ver, né? Vamos ver se o Joaquim consegue surpreender aí as bolsas bem de leve, né? Porque tá quase 50-50. Na próxima, peso médio, a última do preliminar, a gente tem o Dusko Todorovic contra o José Daniel Medina, e o favorito é o Todorovic com 73%. Ele paga 1,30 e o Medina 3,50. Agora sim, entra no card principal, peso galo, Quang Lee enfrenta Santiago Luna. Santiago Luna, leve favorito, né? Tem bastante luta equilibrada, né? Pelo menos nas bolsas, né? 54% para o Santiago Luna, ele paga 1,83 e o Quang Lee 1,98. Na próxima, peso leve, Alexander Hernandes enfrenta o Diego Ferreira, leve favorito, né? Alexander Hernandes, 58%, paga 1,67 e o Diego 2,20. Indo agora para peso médio, Dustin Stoltzfus enfrenta o Kelvin Gastelum, Gastelum favorito, 69%, paga 1,40 e o Dustin Stoltzfus 2,95. Aqui já vou começar a falar um pouco mais, né? As lutas, enfim, que a galera conhece mais um pouco, vale mais a pena. O Kelvin Gastelum tá favorito, tá? Eu entendo o favoritismo e eu acho que eu até concordo, porque o Dustin Stoltzfus realmente, cara, não tem o mesmo nível, mas é muito complicado confiar, né, nesse favoritismo. Eu acho ele favorito, mas é realmente complicado de confiar, porque o Gastelum não tá bem, faz muito tempo, né? Ele perde, né? Ele perdeu lá da Adesanya lá atrás, aí perdeu do Darren Till, aí perdeu do Jack Hermanson, aí beleza, ele ganhou do Ian Heinisch, aí ele perdeu do Whittaker, aí ele perdeu do Cannonier, aí ele ganhou do Chris Curtis, né, numa luta da noite. Aí ele perdeu do Sean Brady, aí ele ganhou do Daniel Rodrigues, aí ele perdeu do Joe Pyfer, então, tipo assim, é realmente complicado, né? Ele tá com 20 vitórias e 10 derrotas já, é um nome que sempre foi muito promissor, só que sempre teve dificuldade de se encontrar na categoria de peso, né? Sempre teve lutas ali canceladas. Então, assim, é complicado, mas ele é muito novo, né? Apesar de tanta luta e tanto dano que ele já tomou, ele é novo, né? Não parece, né? Mas, enfim, ele tem, inclusive, eu vou até pegar a idade exata dele aqui, ó. Ele tem 33 anos. Ele é de 24 de outubro de 91. É que o cara luta há tanto tempo que já parece que tá quase para se aposentar, né? Mas talvez seja bom se aposentar, se perder mais por conta dos danos do que pela idade, né? Mas eu não acho que ele vai fazer isso mesmo se perder, né? Mas enfim, sei lá, né? Vai saber, não faço ideia. Mas o que a gente tem contra ele, né? O Dustin Stoltzfus, que é um cara também que Jesus amado, né? Porque o cara, vamos lá, ganhou no Contender, entrou no UFC, aí ele entrou no UFC, ele perdeu 3. Aí ele ganhou a quarta, legal. Aí ele perdeu a quinta. Aí ele ganhou, aí ele perdeu, aí ele ganhou. E aí ele perdeu. Esse é o resumo do cartel do cara, tá? Então, desde que ele entrou no UFC, ele ganhou 3 lutas, tá? E perdeu 6. Então, também é um cara numa situação complicada. Como eu falei, são dois caras numa situação complicada, porém um, no papel, na teoria, é muito melhor que o outro. Então, por isso que eu entendo o favoritismo do Gastelum. Mas, dá pra confiar em dois caras totalmente inconstantes, né? Então é mais ou menos isso. Mas eu estou com as bolsas, eu acho que o menos pior na situação atual é o Kelvin Gastelum. Na próxima luta, peso leve, temos o Jared Gordon contra o Rafa Garcia. O Gordon é favorito, 70%, ele paga 1,38, o Rafa Garcia 3,5. Aqui eu concordo com o favoritismo, né, do Jared Gordon. É uma luta interessante, né? A gente tem o Jared Gordon aí vindo de vitória contra o Thiago Moisés, né, por nocaute ali no primeiro round. Porém, ele tinha perdido do Nasrat Haqparast numa decisão dividida. Já o Rafa Garcia, ele venceu o Vince Pichel, né, na última luta, mas na penúltima também tinha perdido, né? Ele perdeu do Grant Dawson, tá? A gente tem os dois com um bom volume de golpe, né? Os dois conectam mais de 4 golpes. Na verdade, o Jared Gordon quase 6 golpes. A precisão do Gordon, ele tem mais volume, mas ele também tem mais precisão, tá? Nos golpes absorvidos, inclusive, ele tem menos, ou seja, o Jared Gordon na trocação tem números melhores, né? O único número dele que não é melhor, mas é pouca coisa de diferença, é a defesa ali, que ele tem 56%, enquanto o Rafa Garcia tem 60%. Aí,
Em compensação, a gente tem uma vantagem no número ali de quedas, né? Na média de quedas, o Rafa Garcia tem 3.2, o Jared Gordon 1.8, e a precisão das quedas, mesmo tendo mais quedas, a precisão é melhor do Rafa Garcia, e a defesa das quedas do Rafa Garcia também é melhor, assim como a média de finalizações. Então, a gente tem pro Jared Gordon uma boa vantagem em números, né? Ali na trocação, e uma vantagem na luta agarrada para o Rafa Garcia. Mas eu acho que o Jared Gordon deve acabar realmente vencendo, tá? Não sei se também 70-30, né? Mas eu acho que ele deve vencer. Depois a gente vai para a penúltima luta, temos o David Martinez no peso galo contra o Rob Font. Rob Font é o 9º do ranking, né? E o Rob Font é favorito, 65%. Ele paga em 64%, o David Martinez 2,25%. Aqui mais uma luta, para mim, tá? Deve ser boa, né? O Rob Font é um cara muito bom, vem de 2 vitórias. Tudo bem que foi uma na decisão unânime, uma na decisão dividida, né? Faz um tempo aí que ele nocauteou a última vez, né? Que foi em 2023 contra o Adrian Yanez. Inclusive, depois dessa luta que ele nocauteou e ganhou bônus de performance, né? Ele perdeu do Sandhagen e perdeu do Davidson, mas são 2 nomes realmente excepcionais, tá? E tem bônus de luta da noite, é um cara que tem muita luta na UFC, enfim, um cara bastante consistente, muito volume de golpe, né? Um cara que se defende bem ali, né? 57% é bom também. E é isso, sempre propõe luta, né? Não busca muita queda, não tem, né, muita estatística ali de queda e tal. E o David Martinez é um cara que veio do Contender, fez a estreia dele nocauteando no primeiro round, o Simon Oliveira, ganhou bônus de performance e vai fazer essa luta, né? Tem poucas lutas ali na carreira, é 12-1, né? E vai pegar uma pedreira, então acho que o Rob Font é favorito mesmo, né? Só que eu acho que essa proporção aí mesmo, 60, 65, né? Não é talvez uma grande diferença, pelo menos no favoritismo, né? A gente fala isso aqui sem saber o que vai acontecer, né? Às vezes chega na hora um atropelo de alguém, mas no normal aí acho que o Rob Font faz sentido ser um leve favorito, né? Realmente muito mais experiente na quantidade de lutas ali já dentro do UFC. E na luta principal aqui sim, o que todo mundo quer saber, e aí dá pra gente conversar muito mais, peso-pena, Diego Lopes, 2º do ranking, enfrenta Jean Silva, que está em 10º. O Jean é favorito, mesmo estando fora do top 5, ele tem 72% de favoritismo. Ele paga lá na stake R$ 1,33 e o Diego está pagando R$ 3,30. Eu já falei várias vezes, né? Meu palpite é a favor do Jean Silva, tá? Quando confirmaram a luta, eu dei meu palpite, falei quanto eu achava que sairiam as cotações, a proporção, né, o percentual, e depois meio que saiu confirmando isso, só que aumentou até o favoritismo do Jean. Tá? O que eu acho, tá? Particularmente, eu acho o Jean favorito, porém, eu colocaria 60-40. Eu acho que tá de bom tamanho 60-40 para o Jean. Eu acho que mais do que 60 é realmente perigoso. Eu acho que a chance do Diego vencer é um pouco maior do que as bolsas estão colocando, o que torna, na minha interpretação, você faz o que você quiser da sua vida, 3,30 para o Diego, algo realmente chamativo, né? Algo que vale a pena ficar de olho. Porém, o que acontece? Como eu disse, a luta eu acho mais equilibrada. E por quê? É uma das poucas lutas que você consegue facilmente enxergar um final que pode ser qualquer um dos possíveis. Tá? Eu consigo enxergar o Jean nocauteando, finalizando até, ou mesmo vencendo na decisão. E eu consigo enxergar o Diego nocauteando, finalizando, ou mesmo ganhando na decisão. Eu não acho que nenhum desses 6 possíveis cenários é tão difícil de acontecer. Ou seja, isso que torna a luta muito boa, fora os dois serem extremamente agressivos, os dois gostarem de andar para frente e nenhum dos dois fugirem de luta. Não é a característica de nenhum dos dois ficar acuado, com receio da mão do adversário. Não, não tem essa. Então, por isso que tem tudo, na minha opinião, para ser uma luta excelente. A questão é, falando de quem deve vencer e tal, né? Qual é o plano de jogo de cada um, né? O do Jean é um pouco mais previsível, né? A gente sabe, ele vai querer evitar ali o grappling e colocar a trocação dele em jogo, explorando alguns buracos que tem sim na trocação do Diego para tentar nocautear. E se eu fosse chutar de todos os cenários, eu acho que todos podem acontecer, mas se eu tiver que escolher um, eu acho que o mais provável é o Jean realmente conseguir nocautear. Porque, de novo, o Diego é bom na trocação, é perigoso porque tem golpes duros, sim, mas eu acho que o Jean, tecnicamente, fora a velocidade, a leitura em si que ele consegue fazer na trocação, eu acho que ele vai conseguir explorar a vulnerabilidade do Diego ali na defesa da trocação, tá? Agora, o Diego tem muita ferramenta, na minha opinião, para realmente ter plano de jogo para vencer o Jean.
tá? Não acho favorito, mas tem caminhos. Ele pode realmente trocar um pouco ali, não acho que tem que trocar muito, apesar dele bater forte tudo, não acho que é o melhor caminho, né? Porque é o forte do Jean. Então acho que o Diego tem que lutar MMA, troca um pouco, joga a mão dura ali para tentar tirar a atenção do Jean e tenta usar realmente o grappling, tenta clinchar, tenta derrubar, mas é difícil, por isso que eu acho o Jean favorito, né? Eu não vejo o Diego derrubando com facilidade o Jean, então isso acho que complica para ele, mas precisaria fazer essa luta mais nesse sentido, mais de MMA, troca um pouco, gruda, clincha, tenta derrubar, mesmo que não derrube, tenta progredir, tenta ganhar na decisão ali, né? Os rounds, né? Ganhar na pontuação, e se possível mesmo em pé, buscar alguma finalização, enfim, sujar realmente a luta. Tá? Na distância, no espaço, na técnica, na velocidade ali, é complicado para ele. Então ele precisa usar o que ele tem de recurso. Então o Jean basicamente é um plano de jogo mais simples, né? Ele consegue ficar, a preocupação dele, né, na verdade, é ficar na zona de conforto dele ali, que é trocando, né? Então ele pode ficar na manha, na distância, né? Vai girando ali, vai capitalizando, não precisa se afobar também, porque talvez, como a luta tem 5 rounds, né? Se ele se emocionar pode ser perigoso, porque ele gosta de bater forte e tudo, mas isso consome energia. Então, se o Diego, que já se provou resistente, resistir ao começo do Jean, né, no primeiro, segundo round, e o Jean gastar muita energia, aí pode complicar do terceiro, quarto e quinto, tá? Então, assim, de novo, acho o Jean favorito, porque, na minha opinião, apesar de ser agressivo e tudo, ele faz parte da Fighting Nerds, que eu acho que vai ter um plano de jogo ideal e não vai deixar ele se empolgar a ponto de torrar toda a energia no começo. Na minha opinião, seria um grande erro, tá? Porque, beleza, pode funcionar e ele matar e nocautear? Pode, mas se não funcionar, o Diego já provou que tem condição de continuar rendendo lá no terceiro, no quarto e no quinto, e já provou que tem queixo também. Então, é uma estratégia perigosa. Acho que o Jean precisa começar, sim, um pouco mais controlado, né? Será que vai conseguir? Não sei, né? Então, basicamente, essa é a minha leitura. Eu acho que é uma luta mais fácil, entre aspas, para o Jean, né? O estilo dele, para o jogo dele encaixa um pouco melhor, porque ele defende bem queda. Se mesmo tomar queda, tem jiu-jitsu para se virar também. E na trocação, ele é mais refinado, então tem tudo para vencer nessa área. No caso do Diego, ele precisaria vir derrubando com mais qualidade, e outra, esse jogo de derrubar, de clinch, não sei o que na minha opinião ele deveria fazer, consome muito gás também, né? Então ele teria que ter uma preparação bem adaptada para isso, e não é o jogo que ele está acostumado a fazer sempre, né? Ele também gosta de explodir, ele gosta de trocar, então assim, ele vai ter que fazer um jogo que é bem diferente do que ele costuma fazer, né? Enquanto o Jean precisa fazer o jogo que ele sempre faz, né? Então você vê como, no geral, é difícil apontar o Diego como favorito, mesmo ele tendo enfrentado diversos adversários mais difíceis, né? Ele enfrentou vários nomes que o Jean não enfrentou, tá? Mas mesmo assim, por essa questão de jogo, né? Eu acho que o Jean ainda assim acaba sendo favorito. Enfim, a gente vai descobrir. O fato é, pro Jean, essa luta é extremamente importante. Ele tá bem atrás no ranking em relação ao Diego, e se ele vence, ele rouba a posição. Se ele vence bem, inclusive, cara, não tem como ele não disputar cinturão. Então, vale muito pro Jean. E para o Diego vale também, porque ele mantém a posição, né? E também vale para ele não descer, mas eu acho que ele nem desce muito se ele perder, tá? Então, na verdade, eu acho que o Diego, se ele perde a luta, é ruim, mas ele não despenca. Ele cai 2, 3 posições ali, né? Agora, se o Jean perder também, o que acontece não muda muito o ranking, né? Mas ele fica distante do cinturão, né? Então, enfim, vale bastante para os dois aí. Vamos ver o que acontece. Comenta aqui embaixo, você concorda comigo e com as bolsas, né? A questão do favoritismo e a proporção, né? Se estão mais comigo, que é 60-40, ou se estão mais com as bolsas, que é 70, 72, 73, enfim, uma margem maior ainda. Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!